Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem. É bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1º em diante, que diz assim: a pesca maravilhosa. Mas antes da leitura, eu peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho, de todas as notificações, para que você possa receber as mensagens no seu dispositivo, separar aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a tua fé e o teu lado espiritual. E antes da leitura, irmãos, eu quero saber se tem algum apaixonado por Jesus Cristo aí. Então glorifica o nome do Senhor logo de início e vamos para a mensagem, que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Vejam, irmãos, o que isso quer dizer. Que aqueles homens, que estavam ali trabalhando, era o seu meio de vida ali, a pescaria. Então eles já eram experientes, em pesca. Só que eles trabalharam a noite inteira e nada puderam apanhar. E não conseguiram pescar nada, irmãos. Então eles fizeram: vamos lavar as redes e outro dia a gente volta. Não quer dizer que ninguém vai desistir não da pescaria não. E só quem lava as redes é quem volta no outro dia. Se fosse para alguém desistir, ele já deixava a rede toda suja mesmo ali e ia-se embora. Mas não, eles estavam lavando as redes porque ele tinha esperança. Se hoje não deu, amanhã vamos conseguir pescar algo para que a gente possa vender e suprir as coisas dentro de casa, Então era o meio de vida deles, irmãos. E continuando, que diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então todo mundo estava apertando Jesus Cristo ali, e querendo ouvir a palavra de Deus. Então ele teve uma excelente ideia, Fiquem aí na areia, e pediu permissão para utilizar o barco de Pedro, Simão, que depois ele vira Pedro. Então o Senhor foi e entrou no barco de Pedro e afastou um pouco mais para dentro, E dali ele estava pregando o evangelho, as escrituras de Deus. E todos estavam recebendo, ansiando por aprendizado, para querer identificar, querer de verdade assim ouvir a voz do Mestre, Jesus Cristo. Ele sempre falava com muita fé, muita convicção. Então as pessoas ficavam maravilhadas, pelo seu jeito de pregar, e muitos por lhe conhecerem, esses ficavam surpresos, mas mesmo assim via que algo diferente, algo maior estava acontecendo na vida dele. Então ele pediu permissão, entrou no barco e foi afastado mais um pouco do raso para pregar para toda a multidão, E continuando, que diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo
e lançai as vossas redes para pescar. Veja, irmãos, aqui diz que Jesus parou de falar, mas a multidão não foi embora. A multidão continuou ali. Então veja o que Jesus Cristo começou a fazer. Já que ele foi muito bondoso, emprestou o barco para mim. Sabe, irmãos, Deus escreve reto por linhas tortas. Né, esse ditado, né? E muitas das vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo, mas o final contribui sempre para o nosso bem, né? Veja, e diz assim: respondeu-lhe Simão: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Primeiramente, mestre, explicou a situação deles, mas por tua palavra, que ele já identificou Jesus como mestre, lançarei as vossas redes. Sobre a tua palavra eu lançarei. Então, irmãos, ele foi obediente. Entende? E não teve medo de, sabe, de não dar nada novamente. Porque se não desse, tudo bem. Sempre com Jesus a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou ganha. Essa é a realidade. A gente nada perde. Entende, irmãos? E ele disse: sobre tua palavra eu lançarei. Então, continuando, ele diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então quer dizer que o quê? Jesus mandou eles lançar mais profundo, do lado oposto, vamos dizer, do que eles estavam pescando. Então quando eles obedeceu e colocou em prática o ato e fez, né, acontecer, lançou as redes por fé, pela palavra de Jesus, então veio grande quantidade de peixe que as redes estavam começando a se romper, a querer se romper, né? Então ele pediu ajuda ao outro barco, mas o outro barco chegou, ajudou, beleza, encheu os dois barcos, que eles estavam tão pesados que estava quase indo a pique. Então, o Senhor não faz milagres não só para mim, não só para você, mas por todos, não só aqueles que estão no teu barco, mas aqueles que estão no teu barco vizinho, no barco vizinho, e todos aqueles que estão ali na areia, vendo que viram a pregação de Jesus Cristo e logo após um milagre. Entende, irmãos? Para todos aqueles que tinham sede, que permaneceram no local, vendo o que seria feito através da palavra que Jesus Cristo lançou sobre eles, né? Então, a bênção de Deus, ela transborda, vai além do que a gente pode ser ou enxergar. Entende, irmãos? Nossa visão é muito limitada, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele nos honra, nos justifica no momento certo, na hora certa. Então, veja, irmãos, confie no Senhor de todo o seu coração, porque vale a pena. Cada minuto, cada segundo investido vale muito a pena. E continuando, que diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:
Senhor, retira-te de mim, retira-te de perto de mim, se afasta de mim, vê, porque sou pecador. Então ele se sentiu muito impuro. Desceu sobre ele um grande temor, porque Jesus deu uma ordem, por mais que ele pudesse estar com medo ou duvidando dentro de si, mas ele executou. E sobre a palavra, a voz de Jesus Cristo, o milagre aconteceu. Que Jesus era puro, ele era santo, sabe, irmãos? Então, o que ele desse ordem teria que acontecer. Sabe, ele cheio de sua glória, ele se fez pequeno, se fez carne para habitar dentre nós. Isso não tem nem como mensurar a humildade do nosso irmão mais velho, nosso Senhor, né? Que deu a vida pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E ele foi maravilhoso e ainda continua sendo, sabe? Porque ele ressuscitou e vive até hoje. Veja, continuando, que diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, adoravante serás pescador de homens. O que isso quer dizer em outras escrituras, né? Diz que então daqui por diante serás pescador de homens, não mais pescador de peixe, sabe, irmãos? Então Pedro não pensou duas vezes. Vejam, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Deus fez um milagre tão grande para eles acreditar o bastante para não ter dúvida em querer em continuar com um milagre e não se conformar com apenas um milagre. Entende, irmãos? Então, eles ficaram tão, sabe, surpreendidos, tão maravilhados, que os barcos, o milagre, ficou tudo para aquela multidão, tudo para aquele pessoal da pesca, entende? Deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Então, o que o Senhor quer nos dizer nesta noite? Vale a pena confiar em mim. Porque, Pedro, tu sozinho, tu não consegue nada. E você, com a minha ajuda, você consegue tudo. Consegue muito além, sabe, chegar muito além, viver maravilhas do que você nem almejou, nem sonhou. Sabe? Ele vai dar muito além daquilo que a gente pode imaginar. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E é necessário que isso aconteça. Então, Pedro na carne, Simão, quem diga. Simão na carne precisa da ajuda de Jesus, mas o Senhor viu ele lá na frente, depois da sua ressurreição. Pedro sozinho não conseguia pescar nada. Pedro, com a ajuda de Jesus, pescou, que deu para 2 barcos e quase que afundava, e quase que naufragava. E Pedro, com o Espírito Santo, com a presença de Jesus dentro dele, ia converter 3.000 vidas, 3.000 almas para Jesus, apenas em um dia.
ali em Atos, né? Então, veja, irmãos, a gente com Jesus pode muito mais. A gente vai além do que podemos imaginar, dos nossos limites, da nossa capacidade, porque nada é sobre nós, tudo é sobre o nosso Senhor. Então, acredite, porque Deus está te mostrando a grandeza dele e o quanto vale a pena viver em sua dependência. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar a vida dos nossos irmãos. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de obra, por mais um dia de vida. E obrigado por estar sendo realizado aqui mais um dia de missão. E obrigado por nos ajudar, por ser um instrumento teu. Oh Jesus, sabemos que no nosso braço a gente não consegue chegar a lugar nenhum, mas com tua ajuda, com teu auxílio, a gente somos mais que vencedores. A gente vai além do impossível, porque fé é isso, viver o teu reino é isso, meu Pai. Que a gente possa enxergar as nossas vidas de uma maneira diferente. A gente precisa olhar mais para Ti, Senhor. Focar mais em Te agradar, em fazer a Tua vontade, em cumprir o nosso papel. Continua conosco. Faz aquilo que não podemos fazer. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!